pessoal, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu trago um dos vestidos mais belos deste canal. Para fazer ele, eu não me inspirei só em uma peça do Pinterest, eu me inspirei em 3 peças do Pinterest. Eu vou deixar a foto delas 3 aí para vocês verem. Fiz um desenho, um rabisco com a parte de cada vestido que eu tinha gostado mais e deixei ele do meu jeito. Então, gente, você não precisa fazer a peça exatamente igual, você pode criar ela da sua cabeça, se você for bem criativo, ou pegar um pedaço de cada vestido. Tipo assim, desse vestido eu amei a manga, então eu vou fazer a manga dele. Desse vestido eu gostei da parte de baixo, então eu vou fazer a parte de baixo. Desse outro aqui eu gostei do decote. E assim você vai criando as suas peças. Antes de ir para o DIY, tenho que dizer que ele ficou com um decote bem profundo aqui. Daí eu peguei e dei um pontinho aqui com uma agulha de mão. Eu não queria ele com um decotão assim bem profundo. Na verdade eu queria, mas depois eu mudei de ideia, porque vocês sabem, né? Eu sou bipolar. Então chega de falar, falei demais. Bora pro DIY, não se esquece do like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram. E vamos começar pela medida do ombro. Hoje as medidas serão narradas. O meu ombro ficou com 11 centímetros de largura. Agora o comprimento da cava, ali do ombro, até ali próximo do busto, o meu ficou com 21 centímetros de comprimento. A largura da metade do decote, que vai ali da linha do sovaco até o meio do busto, e o meu ficou com 21. Agora, a distância da linha da cava até a cintura, o meu ficou com 11 centímetros. A circunferência da cintura, a minha ficou com 65 centímetros de circunferência. E agora o comprimento da parte de baixo da saia do vestido, ali da cintura até onde você quer que fique a sua. Eu quero que a minha fique próxima ao joelho, ficou com 55 centímetros. E agora o comprimento do babado, que vai da linha do quadril até a barra do vestido que a gente já tinha medido. O meu babado ficou com 20 centímetros, só que eu esqueci de mostrar. Agora vamos para a parte da manga. A gente vai medir ali no ombro, só que dessa vez ali das costas até a parte da frente. Então, ali da linha da cava, das costas até a linha da cava da frente, o meu ficou com 35 centímetros. E agora o comprimento da manga, ali da linha do ombro até o ossinho do braço. Eu tava pensando em deixar com 48 centímetros, mas depois eu acabei deixando com 53 centímetros, que vai até esse ossinho aí que eu tô mostrando. E por último, o comprimento do punho, o meu ficou com 7 centímetros de comprimento e 60 centímetros de largura. Estou simulando uma amarração para saber quanto eu vou precisar. E aqui estão todas as medidas e o meu pequeno esboço bem mal feito, tutupão. Vou falar todas as medidas para vocês. Vamos começar aqui da parte de cima do vestido, que ficou com 11 centímetros de largura no ombro, mais 2 centímetros para a margem de costura, totalizando 13 centímetros. O comprimento da cava, de 21 centímetros. Aí, nós temos a largura da cava, que vai debaixo do sovaco até o decote, que ficou com 22 centímetros, mais 2 centímetros de margem de costura, igual a 24 centímetros. Distância da cava à cintura, 11 centímetros. Circunferência da cintura, 65 centímetros, que a gente mediu, mas eu iria acrescentar mais 20 centímetros, porque é folgadinho na parte de cima. Então, eu quero que ele fique mais folgado, então, por isso, eu vou acrescentar 20 centímetros, que vai dar 10 centímetros de cada lado. E 2 centímetros para a margem de costura, totalizando 87 centímetros. Agora, nós vamos... Essa daqui foi a parte de cima do vestido, vamos para a saia do vestido. De novo, a circunferência da cintura, tinha dado 65. Dessa vez, nós vamos acrescentar mais 30, que é igual a 95. Por que mais 30? Porque a parte da saia, eu também quero que fique franzida, ainda mais franzida que a parte de cima do vestido. Por isso, eu acrescentei 30 centímetros e também vai ter um elástico na cintura. Então, por isso, ela precisa ser franzida para ficar mais bonitinho e ficar igual a imagem lá do Pinterest. Ficou igual a 95 centímetros, então, a circunferência da cintura. Aí, acabou? Não acabou. Você vai pegar esses 95 centímetros e dividir por 3,14, que é igual a 30,25. Por que 3,14? Porque nós iremos fazer ele
evasê. Então, para fazer evasê, a gente tem que fazer essa medida aqui para poder descer os centímetros. Na hora que eu estiver fazendo, eu mostro para vocês, vocês vão entender. Então, a gente vai descer 30 centímetros na dobra de evasê. Eu já fiz isso aqui várias vezes, só que eu nunca tinha feito franzido. Eu só fazia, tipo, a circunferência dividido por 3,14, porque nunca eu fiz assim com bastante tecido. O comprimento da saia, o comprimento total, já contando com o babado aqui, hein? 55 centímetros mais 2, que é para margem de costura, totalizando 57 centímetros. Esse, então, é o comprimento total da parte de baixo. Daí, aqui o comprimento do babado. O babado eu vou deixar com 20 centímetros, mais margem de costura 22. Então, eu vou tirar 22 centímetros desses 55. Então, eu vou cortar ele aqui 55 centímetros. Depois de cortar ele com 55 centímetros, eu tiro 22. Então, aqui, eu vou cortar ele com 57 centímetros. Depois de cortar com 57 centímetros, eu vou tirar a parte de baixo com 22 centímetros para depois costurar ela aqui de novo. Agora, vamos para o cos. O cos vai ser a largura da cintura, a circunferência total da cintura, que deu 65 centímetros, mais 30%. Que é igual a 84,5. Por que mais 30%? Porque tem um elástico na cintura. Quando tem elástico, o tecido precisa ser maior do que o normal para o elástico poder encaixar. Então, o cos vai ficar com 84,5 centímetros, mais 2,5 centímetros de margem de costura, vai ficar então com 87 de largura. O cos. O comprimento do cos vai ser de 4,5, porque eu vou usar um elástico de 2,5 centímetros. Então, precisa da margem de costura para cima e para baixo. Então, deixei aqui com um comprimento de 4,5. As mangas, o ombro tinha dado 35 centímetros. Então, a gente vai fazer 35 mais 40%, porque eu também quero uma manga bufante. Então, por isso, estou acrescentando mais 30%. É só você fazer na calculadora. 35, ou a medida que deu o seu ombro lá, mais 40% igual. Não esquece do igual, porque senão dá errado. Igual a 49, o meu deu. Lembrando que essa medida aqui do ombro é diferente dessa aqui de cima. Vocês estão lembrados, né? Essa daqui é a largura da frente e aqui a largura que eu medi da frente e das costas. Por último, graças a Deus, o punho que ficou com 60 centímetros de largura e 7 centímetros de comprimento, que vai ser duplo. Então, aqui eu fiz um desenho para vocês entenderem. Ele ficou com 7 centímetros de comprimento, 60 de largura. E aqui, ó, eu escrevi 19 centímetros, porque aqui no meio ele vai ter que ter 19 centímetros para pegar o punho do braço e ficar certinho. E depois ele vai afinalando. E agora eu vou mostrar o tecido para vocês. E o tecido que eu escolhi é esse daqui. Olhem que perfeição. Parece ser um algodão. Ele é bem fininho. Tem elastano e tem esses detalhes assim de bordado que eu amei. Eu acho que eu comprei pouco tecido, mas você vai comprar 3,5 metros, porque a manga ela é bem grande, a parte de baixo também é grande, então precisa de bastante tecido. E pro forro, 2 metros dá. O forro eu comprei esse algodão aqui, não tinha do mesmo tom, então comprei esse mais vermelhinho. Já que eu comprei tecido faltando, então primeiro eu vou fazer a parte da saia e vou ver o que dá pra fazer do restante do vestido com esse tecido aqui. Eu acho que não vai dar pra fazer as mangas, então depois eu vou ter que voltar lá e comprar pra fazer as mangas. Então a manga vai ficar por último. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the
Já marquei aqui, então, para cortar a saia. Vocês viram como eu dobrei, né? Eu demonstrei no papel para vocês enxergarem melhor. E aqui eu vou mostrar as medidas que eu marquei para vocês. Então, a gente tinha a medida circunferência, que deu 65 centímetros. Com mais 30 centímetros, deu 95. 95 dividido por 3,14 deu 30,25. Então, aqui nós iremos descer 30,25. Eu arredondei para 30, que eu não sou obrigada. Então, aqui, ó, vou marcando aqui 30, faço um risquinho, segurando a fita métrica aqui em cima. Aí, 30, faço outro risquinho, segurando a fita métrica aqui em cima. E assim sucessivamente, que é os 30 centímetros que a gente vai descer, que eu tinha falado pra vocês. Por isso que tem que dividir a circunferência da cintura. Aí depois de marcar aqui a parte da cintura, essa parte aqui de cima vai descartar. A gente vai começar a medir o comprimento total da saia, com o babado já, que tinha dado 57 centímetros. Então, daqui da cintura até a barra, eu fui marcando 57. Então, eu vou movimentando a fita desse jeito e marcando 57 centímetros, beleza? Aí ele fica tipo um cone, tá vendo aqui? Um conezinho. Aí a gente vai marcar o babado. O babado tinha dado 22 centímetros, então eu medi, ó, da barra até onde deu 22 centímetros. 22, aqui tá dando 22, então eu vim marcando aqui, ó, 22 fazendo risquinho. 22 fazendo risquinho. E vou movimentando a fita, marcando os 22 centímetros até o fim. Então, esse daqui vai ser o babado e agora é só cortar. Babado, parte do meio da saia e aqui a cintura. E vamos para a gambiarra. Eu falei para vocês comprarem 2 metros de forro, mas eu não comprei. Que ódio. Então, eu cortei desse jeito aqui porque eu não tenho tecido suficiente. Mas você que vai comprar 2 metros, você corta o forro igualzinho a gente cortou a parte aqui do vestido. Eu cortei desse jeito que não é godê, porque o meu tecido não ia dar. Eu espero que dê bom desse jeito aqui também. Eu cortei ele do tamanho só da parte de cima da saia, então o babado vai ficar sem forro. Eu espero que não fique ruim, vai ficar assim, ó. O forro só vai pegar na parte de cima e a parte de baixo vai ficar sem forro. Só um pedacinho, eu queria que ele ficasse mais armadinho. Eu espero que fique bom desse jeito. Que raiva, por que eu comprei pouco tecido dessa vez? Mas aí, se você quiser, quando você for comprar o seu tecidinho lá pra fazer o forro, você compra ele maior, 2 metros, e daí dá pra você fazer o forro até aqui a parte de baixo do babado. Vamos para a parte da frente, de cima do vestido, o decote. Então, aqui está um tecido dobrado, a dobra tá aqui. Isso aqui é o retalho, por isso que eu dobrei desse jeito. Aqui eu medi o ombro, ficou com 13 centímetros de largura, já com a margem de costura. Então, eu medi aqui e fiz um risquinho. Beleza, depois... Ignorem que já tá riscado aqui, né? O comprimento da cava que tinha ficado com 21 centímetros. Então, aqui na altura de 21, fiz outro risquinho. Aqui na altura de 21, vamos medir a largura da cava.
ao decote. Então, a largura aqui da cava até o decote ficou de 24 centímetros. Então, até aqui deu 24. Beleza. E depois, a distância daqui da cava até a cintura, que foi de 11 centímetros. Mas como tem margem de costura aqui pra cima e aqui pra baixo, eu deixei com 13 centímetros. Agora, só foi ligar os pontos. Eu liguei daqui da parte de cima do ombro até a linha do decote, que é a linha da cava ao decote, arredondado. Depois, daqui da linha do decote até a barra, reto. E agora é só vir cortando. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments, with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments, it's in these moments. It's in these moments. It's in these moments. Pronto, aqui eu já cortei a parte da frente, eu cortei tecido duplo, né, lado direito e lado esquerdo, e também já cortei as costas. Eu esqueci de falar aqui pra vocês que aqui na cava eu entrei 3 centímetros, como sempre eu entro 3 centímetros aqui na cava, não tem segredo nenhum, é só você cortar 3 centímetros aqui e entrando. Se você não souber, você pega uma regata sua e faz isso. Agora vamos para mais um detalhe das costas. As costas não vai ser tecido duplo, vai ser tecido, só um tecido mesmo, mas eu preciso fazer o acabamento aqui na parte de cima e para isso eu vou usar um retalho. Para cortar as costas, vocês viram que foi muito fácil, né? Eu só coloquei a parte da frente em cima do tecido dobrado ao meio. E aqui na parte de cima eu vim cortando reto. Não exatamente reto, eu desci aqui meio centímetro para dar uma arredondada. Mas foi só isso, ó. Tudo igual aqui. Mas foi só isso, ó. Tudo igual aqui, a mesma cava e aqui foi reto. Para fazer o acabamento na parte de cima das costas, eu vou pegar o tecido, colocar ele desse jeito aqui. Como eu não tenho tecido o suficiente, eu vou ter que cortar aqui no sentido contrário do tecido. Vou dobrar esse aqui ao meio, não tem problema porque eu não vou usar mais ele, não vai servir pra mais nada, então não tem problema desperdiçar. Colocar ele aqui, ó, dobra do tecido com a dobra da parte das costas, vocês verem. E vou cortar aqui, ó, rente. Ou você pode fazer a parte das costas duplo também, se você quiser. E agora eu vou cortar um pedacinho aqui, ó. Arredondando. Aí quando chegar aqui no ombro, eu vou deixar ele assim, ó. Ele vai terminar aqui no meio do ombro. Então nem precisava ter cortado ali no lado, né? Me segurei. E pronto! Vou abrir aqui pra vocês verem como vai ficar. Tadã! Ficou assim. E aqui temos o punho já cortado, que ficou com 60 centímetros de largura, 7 centímetros de comprimento, mas lembrando que tem 14 quando abre, então ele tem 7 no comprimento depois que ele ficar pronto, mas antes de ficar pronto, ele é assim, ele tem 14. Fica desse jeito. E também ele vai afinalando aqui no finalzinho para ficar mais delicado na hora de fazer o lacinho. Esse aqui daí você faz do jeito que você quiser, né?
Se você quiser fazer um punho normal, sem fazer de amarrar, aí vai do seu gosto. E aqui no meio, 20 centímetros, ele tem que ficar largo depois dos 20 centímetros que ele vai afinalando. E aqui o cos, que é também o mesmo esquema. Ele é de dobrar no meio, assim. O cos ficou com 4,5 centímetros depois de dobrado, né? Que é o certo. Quando abre, 9 centímetros. De largura, tinha dado total para ele ficar com 87 centímetros. A metade de 87, eu não sei. Então, eu fiz a metade de 90, que é mais fácil. Que é 45. Então, eu fiz 2 de 45 aqui, para não confundir muito a minha cabeça. Frente e costas. E agora, um pedacinho aqui de retalho, porque eu vou ter que comprar mais tecido para fazer a manga que não deu. Consegui comprar o tecido para fazer as mangas. Gente, só esses 10 pedacinhos aqui que faltou. 1 metro de tecido só. Então, para a manga, vocês estavam lembrados, né, que tinha dado 35 centímetros no ombro da manga. E daí eu peguei e fiz 35 centímetros mais 40%, que deu 49. Então, a largura da manga era para ficar com 49. O comprimento, eu medi com 48, mas acabei deixando mais comprida, porque eu fiquei com medo de ficar curta. Mesmo tendo o punho, eu deixei então com 53 centímetros de comprimento e os 49 centímetros de largura. Por isso que parece que tá um quadrado, porque tá basicamente a mesma medida na largura e no comprimento. Então, essas são as duas mangas, 2 quadrados apenas. E bora começar a costurar. Vamos então começar a costurar pela parte de cima. Já tá um em cima do outro aqui na frente. E eu vou passar uma costura só aqui no decote. Aqui no meio eu ainda estou em dúvida como eu irei fazer. Se eu vou emendar aqui ou se eu irei fazer transpassado. Mas por enquanto eu tô pensando em fazer esse costurado normal aqui no meio, então por isso só vou passar a costura aqui no decote. E já vamos aproveitar e passar a costura aqui também na parte das costas, só aqui no pescoço, para prender esse viezinho que eu fiz aqui no pescoço das costas. Prontinho, passei a costura, já virei, já passei também, porque ele tava meio ruinzinho aqui, então eu passei pro tecido assentar. E agora vamos unir aqui no ombro. Então, eu vou pôr ele desse jeito aqui, ombro com ombro. Aqui já tá do lado direito, né? Vocês estão vendo, lado direito com lado direito, no caso. E vou passar uma costura aqui na parte de cima do ombro. E aqui no meio também eu vou aproveitar e já vou unir, então é só fazer assim, passar uma costurinha aqui no meio, ó. Ele tá assim, só unir assim, passar a costura, ou senão você costura aqui primeiro e depois vem e prende em cima nos ombros. Pronto, gente, olhem só como ficou unido aqui. Tcharam! Agora vamos para a manga, que nós iremos fazer umas pequenas modificações. E ela não vai ficar assim, completamente quadrada, que nem eu disse que ia ficar pra vocês. Então, eu ia colocar a manga assim, lado direito. E vou cortar aqui, ó, no formato dessa mini cava que eu fiz. Deixar a mesma distância aqui dos dois lados e cortar aqui. Depois de cortar aqui no formato, eu vou continuar esse formato aqui, ó, pra esse pedacinho que tá sobrando. Cortar só um dedinho aqui, porque essa daqui é a parte que vai franzir. Agora é só costurar a manga aqui, mas você vai costurando, deixando os pequenos franzidinhos nela. Vão ser poucos, porque não tem muito tecido sobrando. Então, eu vou deixar eles mais concentrados aqui na parte do ombro, pro franzidinho ficar mais na parte do ombro. Então, aqui nessa parte, eu posso colocar os alfinetes nele liso mesmo. E quando vai chegando aqui no meio, que é a parte do ombro, eu vou franzindo o tecido. Então, aqui já mais pro meio, ó, já sobrou um tecidinho. Eu faço 2 preguinhas e ponho o alfinete. Aí, aqui a mesma coisa. Faço mais uma dobrinha, coloco o alfinete. Aqui mais dobrinhas. Só é pra dobrar a manga. O tecido de baixo ele tem que continuar esticado, senão vai dar defeito. Se você dobrar a parte de baixo também. E pronto, agora é só passar uma costura daqui, aqui no meio e até aqui. With words unspoken,
Prontinho, olhem como ficou a manga. Eu sei que tá estranho assim, mas é assim mesmo que fica. Olhem do lado direito. Ficou muito bela. Olhem só o franzidinho aqui na parte de cima. Que fofo! Eu vou fechar aqui pra vocês entenderem como ela fica depois, ó. Fica assim, entenderam? Mas ainda não iremos fechar na lateral. Primeiro, nós iremos fazer aquele esqueminha dobrando 2 vezes para acabamento, que se você quiser, você pode fazer na blusa toda. Eu vou tentar descolar um overlock para passar aqui depois. Mas então, aqui, já que eu vou fazer um detalhezinho aqui na parte de baixo da manga, de deixar abertinho aqui um pedacinho e depois pôr o punho. Sabe igual camisa que fica um pedacinho assim, aberto? Então, mas para isso, tem que estar com acabamento legal. Então, eu vou dobrar aqui na lateral 2 vezes, aquele esquema nosso que vocês já sabem, e passar uma costurinha depois que eu venho fechando a manga. Pronto, gente, fiz aqui a barrinha dobrando 2 vezes. Já está meio escuro aqui porque eu fui na academia e é agora que eu voltei para costurar. Agora, vamos para o punho. Lembram que eu tinha cortado o punho? Ele está aqui do lado avesso e a gente vai passar uma costura nele assim. Aqui da beirada até o meio, aí vai deixar um pedaço assim, sem costurar. Aí depois vai vir aqui e costurar a partir desse pedacinho até o fim do punho. Ele vai ficar assim, ó. Esse daqui eu já passei ele. Agora eu tô numa vibe de passar a roupa depois de costurar ela pra ficar sentada, é mais fácil de prender. Ele vai ficar desse jeito depois que desvirar. Para desvirar é bem facinho porque é grosso, não é tipo uma alça que é bem fininha. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa com esse. Pois bem, os punhos estão aqui prontos e eu marquei aqui com alfinete porque eu só vou prender esse pedaço aqui na manga. Esse restante aqui vai ficar solto pra gente fazer a amarração do lacinho do punho. Então, aqui no meio eu deixei com 19 centímetros. O meu pulso tem 16 centímetros, que eu tô com a blusa aqui. Então, eu deixei um pouco mais pra ele ficar um pouquinho mais largo. E agora a gente vai prender aqui na manga. Então, a manga ainda está aberta. Vou arrumar ela assim, ó, lado direito, que tá aparecendo aqui pra vocês. E vou pôr desse jeito aqui. A parte que tem a costura aberta, lembra que eu deixei aberto aqui no meio? Eu irei pôr assim, ó, aqui. E a gente vai fazer o mesmo esquema de franzindo. Então, eu vou fazer assim, com a manga, pra caber tudo só nesse pedacinho aqui que eu deixei o alfinete. Fazer umas pregas bem grandonas mesmo. O mais fácil, na verdade, é prender aqui primeiro, ó. Prender essa ponta primeiro, onde eu coloquei o alfinete. E aqui tem o outro alfinete, eu prendo essa outra ponta aqui. Vou colocar o alfinete aqui, ó, no meio. Agora é só passar uma costurinha aqui. Prontinho! Olha, gente, que perfeição que ficou isso! Agora a gente vai fechar a manga e a blusa finalmente. Então, vou colocar desse jeito aqui. Ajeitar a blusa aqui certinho, frente e costas. Dos 2 lados, é claro, né? Só que eu só mostro fazendo um. E daí, eu vou passar uma costura aqui na parte da blusa, assim. Depois, eu continuo aqui pela manga. Aí, eu vou passar aqui, ó, tuque, tuque, tuque. E vir até aqui, eu vou deixar um pedacinho sem passar, como eu disse pra vocês, eu queria fazer um charmezinho de deixar abertinho aqui no final. Então, aqui esse pedacinho eu vou deixar sem passar, vai terminar aqui, a costura vai ficar abertinho assim. Eu vou deixar sem passar por 10 centímetros. Olhem como ficou perfeito, tudo bom. Gente, fala sério, fala sério, tá muito perfeito. Eu vou continuar amanhã, porque tá muito escuro aqui, daí a qualidade da imagem não fica muito boa. Dia seguinte, vamos para o elástico. Então, aqui está o cos. E eu vou medir esse elástico aqui na minha cintura. Eu deixei o meu exatamente com a medida da minha cintura, 65 centímetros.
porque esse elástico aqui, ele não é muito folgado, então eu não quero que fique apertado na cintura, então eu vou deixar na mesma medida, sem margem de costura, porque daí na margem de costura vai dar o tamanho certo. No cos eu vou fazer assim, ó, colocar um em cima do outro e unir eles aqui nessa lateral. Depois de unir aqui na lateral, eu já vou adiantar, onde está com a costura aqui na lateral. Aí eu vou virar ele desse jeito, aqui tá lado direito com lado direito. Eu vou abrir ele assim e dobrar ele aqui. Dobrar ele desse jeito no meio, os dois lados, é claro. Só não tá dando pra dobrar. Aqui deu. Dobrar assim e passar uma costura aqui, ó, fechando. Agora ficou desse jeito. Depois de desvirado, eu vou passar uma costura aqui, ó. Tá vendo que ficou aberto? Eu vou passar uma costura, só que só nesses dois pedacinhos aqui, pra depois eu conseguir enfiar o elástico aqui dentro. Então, só nessas duas partes aqui vai ficar aberto. Ficou assim, ó, o aberto tá aqui pra dentro e o fechado tá aqui pra fora. E agora eu vou prender aqui o cos na parte de cima. Essa parte aqui, ó, vai ficar pra dentro. Então, por isso que ela tá aparecendo aqui agora, pra quando virar, ela ficar do lado certo. Hold tight, I've been right where you're standing. Just hold. Ficou desse jeito. Aqui no meio ficou franzido, porque eu acho que eu cortei o cos um pouco menor do que a parte da blusa, mas não tem problema, porque ele tá bem larguinho mesmo assim. Mas se você quiser, você pode cortar o cos da mesma largura da blusa ou da saia. Coloquei os alfinetes e dei uma franzida aqui, porque, né, ficou maior, tá vendo? Ficou do mesmo estilo que eu fiz nas mangas, eu acho até que vai ficar bonitinho desse jeito. E agora é só passar uma costura aqui por volta, desse jeito aqui, ó. Vou colocar a mão pra vocês verem como é pra passar a costura. Assim, ó. Então, eu vou pôr desse jeito aqui na máquina. Cuidado pra não pegar a parte de baixo. Ficou assim a barrinha aqui. Agora, nós vamos para a parte de baixo do vestido. Então, aqui estou com o forro, né? Aquela gambiarra louca que vocês sabem. E eu vou passar uma costura nele nas duas laterais, porque elas estão abertas. Não sei se vocês lembram, mas pra aproveitar o tecido, eu acabei fazendo assim. Então, vou passar uma costura nas duas laterais. A parte da saia normal, a gente vai unir novamente aqui, ó, o babado com a parte de cima. Então, eu vou unir. Aqui está o lado avesso pra cima e eu vou unir o lado direito aqui com o lado direito aqui, ó. Lado direito com lado direito. Então, vou prender aqui. É só, na verdade, emendar aqui novamente. Gente, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Olhem tanto de tecido que sobrou aqui. Olha isso. Eu não sei o que eu fiz de errado. O babado tá certo, tá do mesmo tamanho. Na hora que eu cortei, vocês viram que tava do mesmo tamanho. Mas eu não sei o que aconteceu não. Ó, tá tudo certo aqui, ó. Tecido com tecido. Mas eu já sei como eu irei resolver. Eu irei colocar essa parte aqui de baixo franzindo. Então eu vou ter que soltar tudo de novo e prender os alfinetes franzindo igual eu fiz com a manga. Lembra que eu fiz a parte de cima da manga? Então eu vou fazer do mesmo jeito. Hold tight to me. The world's hurt. Prontinho, franzi. Agora é só passar a costura aqui, ó. Prontinho, o forro ficou assim. Tcharam, sem segredo nenhum. Eu não passei no zigue-zague, mas se você quiser, você pode passar no zigue-zague nas laterais e na barra. E se você não quiser passar no zigue-zague na barra, você pode fazer aquela barrinha dobrando duas vezes. Eu não vou fazer porque eu vou passar no overlock. Então, só fazer assim, dobra uma vez, depois dobra de novo e daí você vem passando a costurinha aqui em cima se você não tiver overlock. E a parte do vestido, a parte de baixo, ficou assim.
Tadadam! Aqui estão as pregas, né, que eu tinha feito. Agora eu irei fechar aqui nas costas. Então, vou unir aqui. E agora eu vou passar uma costurinha aqui pra fechar. Essa costura vai ficar bem no meio do bumbum, nas costas. Então, não vai ter costura nas laterais, nessa parte aqui do... Agora eu vou unir o forro com a parte do vestido, então já coloquei aqui. Vestir a saia do vestido com forro e vou passar uma costura aqui por toda a volta na cintura. Uni aqui o forro, ficou desse jeito. Agora nós vamos unir a parte de cima com a parte de baixo, que está à frente do vestido. E eu vou colocar assim, ó. Vou vestir do mesmo jeito que eu fiz com o forro. Colocar ele aqui por dentro da blusa do vestido. Prontinho! Agora eu vou passar a costura aqui por toda a volta da cintura. E ficou assim, depois de prender na cintura. Agora eu irei passar o elástico aqui por dentro. Lembra que eu tinha deixado uma aberturinha aqui na lateral? Então, agora eu vou passar o elástico por essa abertura com a ajuda de um grampo. Prontinho, passei aqui o elástico, agora é só fazer uma costura aqui pra segurar ele. É desse jeito assim, coloca assim e passa uma costurinha aqui. Vai ficar uma aberturinha aqui por onde eu deixei para passar o elástico. É só você fechar com uma agulha de mão ou se não, unir ela assim e passar uma costura na máquina. Você põe assim, ó, passa aqui, tuque, 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 e dá pra fechar. Agora vamos para o último passo, que é a barra. Acho que eu vou dobrar 2 vezes para o acabamento ficar melhor. E passar a costura aqui. Prontinho, gente! Olhem como ficou a barra, dobrando 2 vezes. Tem que passar ela para ela ficar certinha. E agora vamos ver como ele vai ficar no corpo.